Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Nós temos várias pessoas que nos visitam, estão conosco pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se em casa, nesse lugar. A gente vai falar aquela frase de praxe, quando a gente chama alguém, a gente está desconfiado que o local não está completamente de acordo com aquilo que nós gostaríamos. A gente fala assim, não repare a bagunça. Então eu quero também dizer, não repare a bagunça, porque nós estamos num tempo de reforma. Então você pode perceber que as paredes não estão devidamente pintadas, estão alguns remendos aí que você pode perceber, mas isso é um processo que nas próximas semanas, isso tudo vai ficar muito bom. Aqui no altar também você pode perceber que não está devidamente completo tudo aqui. Nós estamos fazendo uma reforma, dia após dia ela tem avançado, coisas novas sempre têm surgido, e nas próximas semanas você vai perceber, com certeza, tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Nós estamos muito felizes por tudo isso. Primeiramente, por nós podermos fazer parte como igreja local daquilo que Deus tem feito na cidade de Campinas, na cidade de Recife, aquilo que Deus tem feito aqui. Nós temos abençoado ministérios, nós temos abençoado ministros, sustentado ministros no campo missionário. Isso é a maior alegria do nosso coração, e sabemos que Deus vai nos fazer ainda, como igreja local, alguém que vai sustentar muito aquilo que Ele quer fazer em termos de expansão do reino de Deus. Mas nós também temos percebido dia após dia, você que congrega nessa casa, nesse local, você tem percebido a glória de Deus no nosso meio, a bênção do Senhor. Nós temos gradativamente, cada dia que passa, nós temos melhorado a nossa estrutura, e ela vai ficar cada dia mais e mais de acordo com aquilo que nós tanto sonhamos. Então, desculpe-nos o transtorno, mas estamos trabalhando para melhor servi-lo. Amém? Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar ou lido, então agora não podia deixar de falar ela para você, porque eu sempre quis falar isso, agora posso falar, então receba essa frase, ok? Glória a Deus. Você conseguiu abrir enquanto eu falava? 2 Samuel capítulo 9? Glória a Deus. Nós vamos ler uma história que eu considero impressionante. Você deve ter percebido que nós colocamos uma música, um louvor novo, ou melhor, que nós não estamos acostumados a cantar, esse último, que fala justamente a respeito da graça do Senhor, né? Esse louvor se chama O Som da Graça. E essa música foi encomendada justamente em função dessa mensagem que eu quero repartir ao seu coração. Você encontra então no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 1 até o verso de número 13. Vamos ler todo o capítulo, ok? Leia a palavra do Senhor então. Quero falar sobre o tema graça extraordinária. Graça extraordinária. Faça a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor.
Trabalharás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho, pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram os servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Essa passagem é uma passagem conhecida. Algum tempo atrás nós ministramos a respeito desse tema. E Deus queima meu coração novamente de ministrar a respeito desse tema. Porque Deus tem queimado no meu coração esse tema da graça do Senhor. Essa graça que, como nós cantamos, é o favor de Deus que eu não mereço. Esse favor imerecido, esse presente que o Senhor decidiu nos dar. E como a gente está mencionando, é um presente. Esse presente parte de uma decisão que Deus quis. Simplesmente isso. Não envolve a reputação, não envolve a performance de quem recebe, não envolve o quão bom se é ou o quão mal se é. Nada disso. É uma simples decisão de um Deus gracioso. É a simples decisão de um Deus bondoso, que resolve dar um enorme presente. Um enorme presente. Essa é a história narrada aqui, nesse livro de 2 Samuel, capítulo 9. A história desse homem com um nome interessante chamado Mefibosete. Pois bem, essa história, na verdade, ela tem um começo que vale a pena nós olharmos um pouquinho, porque essa história, ela acontece depois de terríveis situações que esse rapaz, esse homem agora, no capítulo 9, recebe. Antes disso, teve uma história por trás. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida também, nós temos uma história por trás dela. Quem nos vê aqui, não necessariamente conhece toda essa história. Quem olha hoje, talvez não consiga nem imaginar tudo aquilo que nós já vivenciamos nessa terra. Quando nós lemos o capítulo 9, se nós só lermos o capítulo 9 do livro de 2 Samuel, nós vamos ter uma impressão assim de que, uau, Mefibosete, está tudo bem com ele, afinal de contas deu tudo certo na vida dele. Olha que maravilha a vida desse homem, apesar de ter algumas deficiências claras aqui narradas, foi decidido sobre ele que ele receberia então uma grande bênção, uma grande herança. Receberia ali um grande presente, mas existe uma história por trás disso. Deixa eu perguntar para você, qual é a sua história? Porque eu sei que por trás desse rosto bonito, desse perfume legal que você escolheu para poder usar no seu corpo, existe uma história. E às vezes essa história carrega marcas duras, carrega marcas difíceis, carrega traumas. Às vezes essa história ela carrega situações que nós não compreendemos muito bem. Alguns acontecimentos que nós não temos uma explicação para poder dar quando alguém nos pergunta, mas por que aconteceu isso? E nós respondemos, eu também não sei. Quisera eu soubesse a resposta para poder dizer, mas eu não sei. Tem alguma coisa na sua vida que aconteceu que você não tem uma boa resposta para poder dar para as pessoas quando elas perguntam para você? Tem? Já aconteceu alguma coisa na sua vida que você ficou assim, eu não sei por que aconteceu isso. Não sei por que aconteceu esse tipo de coisa. Principalmente situações ruins. Não estou falando de coisa boa, porque coisa boa a gente tem a impressão que a gente merece mesmo. Afinal de contas, nós somos muito bons, né? Mas eu estou falando de coisa ruim. E aí a gente olha na frente do espelho e se pergunta, mas por que foi acontecer isso comigo? Por que justamente comigo aconteceu esse negócio? Por que não aconteceu com alguém mau? Com alguém mau caráter? Alguém que fez coisas horríveis? Por que esse mal não veio sobre pessoas más? Mas por que eu, uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, tão humilde como eu sou, acontece uma barbárie dessa? Você já, em algum momento da sua vida, você já pensou assim de si mesmo? Por que vai acontecer comigo isso? Já? Bom, a história de Mefibosete, eu não sei qual que é a sua história, mas a história de Mefibosete tem algumas situações que não parecem ter muito sentido.
Quando você lê a história de Mefibosete, você fica pensando, coitado. Você já olhou no espelho e pensou assim de você mesmo? Coitado. Já? Ou você olhou como a amada irmã, olhou e falou assim, coitada de mim. Como explicar isso? Já, né? Um momento da nossa vida. Claro que aqueles que têm mais vida, né, que têm mais tempo de vida, talvez já tiveram essa situação algumas vezes. Talvez você esteja vivendo dias assim. Você está buscando fazer tudo correto, e parece que algo te persegue e acontece coisas que você não programou, que você não espera, que você não quer que aconteça. E algumas coisas que parecem não ter sentido na vida. Assim é a história de Mefibosete. Com uma diferença. A história de Mefibosete, que ela começa esse processo de coisas inexplicáveis aos 5 aninhos de idade, uma criança ainda, um menino, quando era ainda um menininho, talvez alguns poucos anos tinha aprendido a andar, 5 anos ele está lá. Por que a história dele acontece e é marcada aos 5 anos? Porque aconteceu um fato na vida de Mefibosete que mudou a história dele. A história nos mostra que Mefibosete nasceu bem, nasceu não apenas bem fisicamente, mas por escolha divina. Ele não nasceu em qualquer outro lugar, mas ele nasceu dentro de um palácio real. Mefibosete, ele está dentro de um palácio real. Essa é a história de Mefibosete. E de repente, quando ele tem 5 anos de idade, fruto de escolhas erradas dos seus antepassados, coisas graves acontecem com ele. A história menciona que o rei daquela geração, daquele momento, o primeiro rei sobre Israel era justamente o rei Saul, que era o vô desse rapazinho, desse menininho de 5 anos de idade. E quando Saul decidiu fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse, ele teve consequências muito tristes sobre o ministério dele. A escolha de Saul em desobedecer a Deus fez com que viesse algo sobre ele que ele com certeza não escolheria. Esse é o detalhe, nós escolhemos nossas decisões, mas as consequências das nossas decisões nós não escolhemos, elas vêm a reboque, elas vêm atreladas, elas vêm juntas, elas estão ligadas. Por isso que em Deuteronômio capítulo 28 o Senhor fala, olha, escolha a bênção, escolha a obediência, a bênção então vai correr atrás de você. Não escolha a desobediência, porque senão a maldição vai te acompanhar, a maldição vai acontecer. E infelizmente Saul, como rei, desobedeceu ao Senhor, sacrificou fora do momento certo, desobedeceu a Deus e seguiu numa sequência de desobediência. Identificando a escolha do Senhor, não mais por ele, mas agora sobre Davi, ele começa agora a se levantar contra aquele que passou a ser o escolhido de Deus, que era Davi. E os seus últimos dias, seus últimos anos ministeriais foram péssimos, foram terríveis. A história de Saul, ela termina de uma maneira tremendamente ruim para alguém que foi tão usado por Deus, e alguém que foi constituído por Deus na posição que estava. A nação queria um rei, e Deus então fez com que Saul fosse o rei sobre a nação de Israel. Deus então ungiu esse Saul. Saul, diz a Bíblia, que chegou a profetizar junto com os profetas. Saul liderou o povo de Deus nas batalhas. Saul manifestou grandes vitórias em nome do Senhor. Saul dependeu de Deus em alguns momentos da sua vida, principalmente no começo, mas um tempo da sua vida final ali, ele se desviou muito. A história de Saul registra que nos últimos tempos da vida dele, ele era um homem extremamente atormentado, depressivo, atormentado por demônios, diz a Bíblia, que espíritos malignos vinham importuná-lo. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia ter paz, precisava de um tangedor para acalmá-lo. Surge então Davi na cena. Agora, ele percebendo o que estava acontecendo, ao invés de se colocar na presença de Deus, se arrepender, não, ele vai procurar uma médium, ele vai procurar uma feiticeira. Ele vai buscar a orientação de espíritos guias, e não mais o Espírito Santo que estava sobre ele. E ele sai uma última vez para o campo de batalha, sem a percepção de que o Espírito Santo já não era com ele. E aquela foi a última vez. Porque naquele dia, sem a presença do Espírito Santo, a Bíblia fala que eles caem no campo de batalha. Caem todos. Cai ele e cai os filhos. Dentre eles Jonatas. E essa notícia no campo de batalha da morte do rei e da morte dos descendentes diretos do rei,
ela agora vai a cavalo, literalmente, até o Palácio Real. E quando essa informação chega, ela chega como uma bomba. Alguma vez você já recebeu uma notícia que foi uma espécie de uma bomba que veio sobre você? Sua vida estava normal, sua vida estava pacífica, sua vida estava de boa na lagoa, e de repente, você recebe um e-mail, você recebe um SMS, você recebe um zap, você recebe um telefonema, e aquilo que estava bom fica ruim ao extremo. Aquilo que estava em ordem fica completamente desorganizado. As suas certezas são confundidas. Foi isso que aconteceu na vida desse rapazinho chamado Mefibosete. Porque até então, aos 5 anos de idade, Mefibosete ele estava na linha sucessória do rei. Pela lógica e pela bênção de Deus, em algum momento, depois de Jonatas, ele seria então um novo rei. E agora, de repente, chega um mensageiro, e a notícia que chega no Palácio Real é: o rei morreu! Detalhe que a informação não foi assim: o rei desobedeceu a Deus e morreu. Não, mas só chegou a informação de: o rei morreu. E o pai de Mefibosete morreu. E os descendentes reais morreram. E a lógica de um palácio real é a lógica da proteção dos possíveis descendentes. Porque se o rei morreu, se os filhos do rei morreram, a lógica determina então que precisamos proteger, cuidar, zelar pela integridade física do possível novo rei, mesmo que ele seja uma criança, porque em algum momento ele vai assumir o trono. Ou seja, o que eu estou falando para você é que Mefibosete, ele nasceu para reinar. Mefibosete, ele nasceu para se dar bem. Ele nasceu para estar entre uma geração real. Ele nasceu com sangue azul. Ele nasceu para ser não plebe, mas ser da família real. Ele não nasceu para ser povo, ele nasceu para ser comandante do exército, para ser o líder máximo de uma nação, para dar comandos, para com a sua palavra decretar destinos, decretar realidades. Sobre ele havia uma expectativa de poder para se manifestar. Quando ele tinha 5 anos, ele deitava literalmente em berço esplêndido, em berço de ouro. Por quê? Porque ele não era uma simples criança. Ele nasceu para ser vitorioso. Ele nasceu para ser alguém de sucesso. Mas aos 5 anos, algo aconteceu na sua vida que mudou toda a sua realidade. Eu não sei como foi a sua história, mas talvez em algum momento da sua vida aconteceu algo que mudou completamente a sua realidade. Você nasceu com muita expectativa, as pessoas passavam por perto de você e tinham ótimos pensamentos a respeito da sua história. Seus pais tinham bons pensamentos a respeito de você. Seus tios, seus avós, pessoas que os cercavam, talvez ao passar perto de você, identificavam coisas maravilhosas. Vai ser uma pessoa de sucesso, vai marcar essa geração, vai marcar a vida de muitas pessoas. Mas de repente acontece algo que muda isso. Às vezes um acidente, às vezes a falta de um cuidado de alguém, às vezes o excesso do cuidado de alguém. Às vezes alguém tentou proteger tão bem, que acabou tirando algo de você, castrando algo, retirando, subtraindo algo da sua história. Ou talvez alguém, por falta de cuidado, deixou você simplesmente à mercê de alguma situação terrível. Eu não sei, mas a verdade é que muitas vidas são marcadas por alguns acontecimentos em momentos importantes da nossa caminhada que nos marcam profundamente. E que a não ser por um milagre de Deus, isso vai determinar os nossos dias. Porque precisamos reconhecer que hoje, que aquilo que somos é na verdade consequência daquilo que nós um dia vivemos. Das decisões que nós tivemos, das escolhas que nós tivemos. E também da realidade da nossa família. E essa era a família de Mefibosete. Obviamente que com 5 anos ele não conseguia determinar muita coisa, escolher muita coisa. Mas diz a Bíblia, nos capítulos anteriores, sobre a história de Mefibosete, diz que quando chegou essa informação no Palácio Real, uma babá da época, uma cuidadora do príncipe, na melhor das intenções, numa mais maravilhosa intenção, ela cata essa criança, ela pega esse menino, da onde ele estava, e ela sai correndo para tentar salvá-lo.
Mas o interessante dessa história é que essa corrida não vai acabar bem. Obviamente, a Bíblia deixa claro que não era a intenção dela, mas um acidente vai atrofiar esse menino. Porque quando ela está correndo, ela tropeça em algo. E parece que na nossa vida sempre tem tropeços. Sempre tem tropeços e, obviamente, por ser tropeços, são coisas não programadas, que mudam a nossa realidade, que trazem feridas, que trazem marcas. E assim foi a história de Mefibosete, porque quando aquela mulher que estava carregando aquele menino de 5 anos, para tentá-lo fazer apressar, antes de chegar os inimigos e matá-lo, ou acabar com todos ali, ela quer poupar o possível novo rei de Israel. Ela tropeça, e quando ela tropeça, ela cai bruscamente. E nessa queda, o impacto desse menino que estava no colo dela no chão é tão forte, mas tão forte, que algo faz com que esse impacto entorte esse menino. Ele passa a ser manco. Ele passa a ser alguém com uma debilidade motora. A sua coordenação motora foi abalada pelo impacto no chão. Possivelmente a maneira como ele bateu na sua coluna no chão fez com que ele se tornasse agora, naquele momento, alguém que não poderia mais andar como antes. A sua caminhada na terra agora estava determinada a não ser alguém mais normal na sua caminhada. Aquilo que ele havia há pouco tempo atrás aprendido a fazer, que era andar, já não pode mais andar agora como antes. E detalhe, não foi culpa dele. Não foi ele que determinou isso. Porque tem um monte de coisa na nossa vida que nós sabemos que foi pela nossa própria escolha. E quando essas consequências vêm sobre nós, por mais que nós fiquemos um pouco resignados, por mais que nós fiquemos um pouco entristecidos, nós paramos um pouquinho e pensamos, está acontecendo isso porque eu fiz aquela escolha errada. Isso é consequência do meu erro. Essa escravidão na minha vida foi uma escolha errada que eu fiz no passado. Essa realidade cruel que eu vivo foi porque eu tomei uma decisão equivocada um tal dia. Mas no caso dele não. Isso fala de uma outra situação na vida de muitas pessoas, que é quando alguém confia sua vida nas mãos de alguém, outro, e essa pessoa, por alguma infelicidade, por algum acidente, ou talvez até de forma proposital, acaba nos fazendo cair, acaba nos deixando cair. E essa queda é brusca demais, que nos aleja, nos deixa aleijado de algum modo, nos deixa manco na nossa caminhada. E a grande questão dessa história é como lidar com isso. Como lidar com as quedas, como lidar com as nossas quedas. Seja aquelas que são fruto da nossa escolha, sejam aquelas que foram acidentes no meio de uma caminhada da vida. Porque quedas vão acontecer, querido. Ou vão acontecer porque você falha, porque eu falho, ou vai acontecer porque alguém falha conosco. Mas uma coisa é certa, alguém vai falhar. Seja você, seja eu, ou seja alguém com você, ou alguém comigo. Em algum momento vai acontecer alguma falha. E a grande questão da vida é como lidar com essas falhas, já que elas vão acontecer. E mesmo que nós somos programados para acertar, mesmo que nós leiamos, que nós possamos nos dedicar a como ser assertivos, eficazes, vitoriosos, por mais que nós nos dediquemos a isso, nós precisamos levar em consideração que existe a possibilidade de uma queda. Existe a possibilidade de uma queda moral, uma queda física, uma queda espiritual. E a grande questão da vida é como que nós lidamos com essa queda. Já que em algum momento ela pode acontecer. Talvez você pense assim, não pastor, essa palavra não é para mim, graças a Deus. Eu estou no melhor momento da minha vida. Pastor, eu estou chapando coco na presença de Deus. Pastor, eu estou pingando óleo, eu estou na glória, eu estou aleluiado. Eu venho aqui com fome de Deus. Eu estou aqui com uma vontade imensa de mais e mais e mais de Deus. Pastor, essa palavra não é para mim, mas eu quero ouvi-la até o fim. Mas eu não sei qual sentido tem. Ainda assim que você esteja vivendo os seus melhores dias na terra, e os seus melhores dias na caminhada cristã, deixa eu dizer para você, talvez em algum momento aconteça algo. Não necessariamente igual a essa palavra, mas aconteça uma queda. E a grande questão da vida cristã é como que nós lidamos com as quedas. Sabe por quê, queridos? Porque dia após dia aumenta as fileiras daqueles que se entendem cristãos, mas que não congregam em nenhuma igreja.
são aqueles que eles decidiram não mais confiar em ninguém. Eles decidiram, gravaram no seu coração outras pessoas. Cuidar da minha vida? Jamais. Eu quero só um relacionamento vertical com Deus, porque Deus não falha, Deus é bom, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é amor, mas os homens são maus. Os homens falham, eu não quero gente que fale comigo, e nem que gente que fale comigo também. E se alguém tentar falar comigo, falando, não, obrigado, agora não, me respeita, a minha decisão, eu não quero congregar, eu não quero ir na célula, eu não quero discipulado mais, eu não quero vir ao culto, eu quero ficar em casa, de vez em quando eu ligo um canal evangélico, ouço uma boa pregação, me satisfaz, de repente eu até coloco no Abe Uber, via internet, de repente posso ouvir até o pastor Wesley através das ministrações, mas esse negócio de congregar, existe possibilidades de quedas, de erros, de dores e sofrimentos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que você vá para uma ilha deserta, tem uma coisa que na ilha deserta, se você estiver lá também vai acontecer, que é a tal falha. Por quê? Porque desde Adão e Eva nós somos falhos. Desde Adão e Eva, desde que Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, fazer aquilo que Deus falou para não fazer, o homem se tornou pecador e precisa da graça de Deus. O homem se tornou falho. Você falha com você mesmo. Mesmo que todas as pessoas se excluam da sua volta, mesmo que você elimine todas as pessoas do seu Facebook que de algum modo te fizeram algum mal, você fala, não, só vou ficar com pessoas boas, você vai ficar com ninguém lá. Um dia você vai ficar com você. E se você seguir essa lógica, você vai se matar ao final. Porque você vai descobrir que a última pessoa a ser eliminada da sua vida é você mesmo. Porque todos falham, inclusive você com você. Olha que loucura isso, você com você. Porque você falha consigo mesmo. Nós nos programamos para fazer coisas, não fazemos. A grande questão é como que nós lidamos com essa tragédia da queda. Talvez você pense assim, mas esse é um assunto importante? Sim, porque muitas pessoas não desfrutam de perdão, não desfrutam de reconciliação, não desfrutam de restauração, não se submetem a nenhum tratamento, porque elas ficam resignadas e vão para uma cidade espiritual chamada Lodebar. A história desse homem chamado Mefibosete é uma história que era narrada aos 5 anos. E depois a Bíblia não traz precisão de qual é a idade que esse homem tem. Mas esse homem volta na palavra de Deus no momento que ele já tem um filho. Então, se aos 5 anos ele é narrada, nós podemos acreditar que esse já tem um filho. E aparentemente esse filho já tem um certo contexto ali bíblico, já é mais talvez uma criança, talvez um jovem. Esse homem já é alguém, talvez, já de uma certa idade, quando ele volta na palavra de Deus. Quantos anos é isso? 15? 20? 30? 40? Talvez você pense, pastor do céu, muito tempo para poder ficar resignado. Será? Tem pessoas que estão há anos resignadas. Tem pessoas que estão há anos remoendo uma queda. Se torturando todo dia. Por aquele fatídico dia, aquele mau dia. Aquele dia trágico, é onde aconteceu aquele negócio que você queria eliminar da sua história. Mas mesmo assim não consegue eliminar. A grande pergunta é o que fazer diante disso? O que fazer quando você, por uma escolha própria, faz algo grave? Ou o que fazer quando alguém erra com você, marca você, machuca você, aleija você? O que fazer? Como que você lida com isso? A história desse homem vai parar numa terra chamada Lodebar. E quando você tenta entender um pouco do que significa Lodebar, esse Lodebar, dentre as muitas explicações para o nome dessa cidade, ela é conhecida como a terra do silêncio. Lodebar é a terra de não ter palavras. É a terra onde não se pode falar, onde não se pode sonhar, onde não se pode ter expectativas, onde não se pode querer algo bom para si mesmo. Porque a terra de Lodebar é uma terra dos resignados, dos doentes, dos enfermos de alma, dos mancos, dos cegos, daqueles que foram mutilados em algum momento da sua vida. É a terra que quando alguém pensa em sonhar, os outros falam, ei, para com isso. Você está em Lodebar. Aqui não se sonha, aqui não se crê que pode haver dias melhores, porque aqui
Aqui está todos aqueles que tiveram dias maus na sua vida. Impressionante isso, porque a impressão que eu tenho, que assim como existe um princípio bíblico que diz assim, um abismo chama outro abismo, parece que os machucados se atraem aos machucados. Os enfermos parece que têm um poder de atrair outras pessoas enfermas. E fazem aglomerações humanas de pessoas enfermas. Como um abismo que atrai outro abismo, parece que pessoas feridas têm um alto poder de atrair outras pessoas que também estão feridas. Por que isso, pastor? Porque elas falam, todos os dias elas falam das suas dores. O seu testemunho é esse. Elas se aproximam dos outros e falam, sabe por que eu sou assim? Porque um dia uma mulher me pegou e me deixou cair. Você sabe que eu não nasci assim? Você sabe onde eu nasci? Eu nasci para ser rei. Eu nasci para reinar. Mas aquela desgraçada, aquela mulher, me pegou. E na sua estupidez, na sua incapacidade, ela me deixou cair. E ela fez com que batesse minha coluna no chão. E hoje eu estou aqui. Eu não posso andar direito, eu não posso caminhar em vitória, eu não posso liderar ninguém, eu não posso estar à frente de um comando de exército, eu não posso nada, porque erraram comigo. Quando você vai para a internet, num dia mau, e você quer descobrir quantas pessoas más estão com o mesmo tormento que você teve, deixa eu falar para você, você vai encontrar milhares de milhares. Você vai encontrar igrejas cujo foco principal é falar do quão ruim é a igreja. Igrejas que não querem ser igreja. Pessoas que botam, eu não sou mais evangélico, eu não sou mais isso. Pelo simples fato que elas querem dizer assim, o sistema é ruim. As organizações cristãs são falhas, são ruins, eles erram. Vamos criar algo que não se erre mais. Tem como? Eu acho tão engraçado essas pessoas. Nós não temos placa. É mais fácil colocar assim, uma igreja que não tem placa, passou a ter placa quando colocou essa placa de não ter mais placa. Porque não tem como não ter. Quando me reúno com alguém, já estabeleço isso, já sou igreja ali. Já há comunhão, já há uma realidade, um nível de relacionamento cristão. Então não tem como não ter. Não tem como não ter. Não, mas nós somos uma outra linha teológica, uma outra linha doutrinária. Nós somos uma igreja da graça. Nós somos a igreja da liberdade. E aí vai, todas as possibilidades que existem. E o que as pessoas falam? Quando elas pregam, quando elas ministram, falam de um coração amargurado. Um coração que aparentemente é profético, mas que está ali para poder bater na igreja e falar assim, a igreja não presta, a igreja é má. A igreja, ela é o pior lugar para se viver. A igreja, ela não sabe lidar com aqueles que são feridos. A igreja é o único exército que deixa para trás aqueles que se ferem no campo de batalha. A igreja é um lugar onde as pessoas, elas olham do jeito que não deveriam olhar, elas agem do jeito que não deveriam agir. Eles falam que são cristãos, mas na prática é tudo errado. E aí então as pessoas começam a se juntar em prol desse discurso. E parece que agora vai. Até que... dentro daquela história, eles falham um com o outro. E ao falhar um com o outro, o que eles pensam? Esse grupo é igual aquele outro. Aí formam mais um. Agora vai, uma nova igreja. Dos mais justos e verdadeiros possíveis, dentre aqueles que com certeza não eram, e daqueles que nós achávamos que não eram, mas que passaram a ser também ruim tanto quanto aqueles outros. Agora vai, a nova, da nova. Aonde para isso? Não para. Deixa eu falar para você de novo. Falhas vão acontecer. Vão falhar com você, assim como você vai falhar com alguém. A grande questão é como que nós lidamos. Porque Lodebar não é uma cidade perto de Indaiatuba, na região de Campinas. Lodebar é uma realidade espiritual que nós vamos com os nossos pés tortuosos para lá. E cravamos nossos pés nesse lugar e dizemos, agora eu fico aqui. E me deixa em paz. Porque eu estou machucado. Me deixa em paz, não vou servir agora porque eu estou ferido. Me deixa em paz, eu não vou no dia da família, porque eu não quero comunhão. Me deixa em paz, não me chama para a célula. Mal eu vou no culto. E saio antes da pregação acabar. Ou saio antes da última música, porque eu não quero esse negócio de comunhão. Eu chego depois que começa e vou embora antes que acabe, porque eu não quero esse negócio de gente perto, porque gente machuca.
Prefiro os cachorros. Acho que é por isso que cresce tanto pet shop na terra. É um tal de preferir os animais. Mas a preferência de Deus em relação aos animais não é que nós matemos os animais, óbvio que não. Mas a preferência de Deus é o ser humano. E é triste a realidade que existem pessoas feridas que lidam com seus animais de uma maneira tão amorosa, em detrimento de lidar com um outro ser humano. É triste essa realidade. Por que fazem isso? Porque elas botam barreiras para si. Criam uma cidade espiritual chamada Lodebar e falam: eu não vou confiar de novo, porque um dia eu me entreguei, alguém me pegou e caiu comigo. Chega desse negócio. Não quero mais. Pastor, mensagem forte essa aí, pastor. Estou entendendo isso. Mas a pergunta é: como que se sai de lá? Deixa eu falar para você. Não tem como sair de lá. Não há nada que você possa fazer para sair desse lugar. Há uma incapacidade. Porque todos que estão no Lodebar têm a mesma condição. São todos falhos. Há uma sina sobre Lodebar. E a placa de Lodebar é um lugar que se entra e jamais se sai. Ai, pastor, eu não quero entrar nesse lugar não. Eu estou fora desse negócio. Não quero não. Eu não, hein? Tá louco? Sai para lá, coisa ruim. Tá amarrado. Nome de Jesus, misericórdia, Senhor. Queima Jesus. E aí vai. Você pode falar: queima Jesus, misericórdia. Sai para lá, Satanás. Coisa ruim. Vai de reto. Arreda Satanás. Bate no madeira. Bate na madeira. Bate na cruz. Bate em Jesus. Sei lá. Pode falar o que quiser. Você pode fazer discurso teológico. Você pode fazer curso teológico. Você pode dar aula sobre teologia. Você pode pregar para os outros. Você pode criar canal no YouTube para ensinar as pessoas a como conviver melhor com as suas enfermidades de alma. Por quê? Porque Lodebar é uma sina terrível. É um lugar desgraçado, que não se sai porque se quer. Mas alguém sai de lá, pastor? Sim. Como que sai de lá, pastor? Sai com um convite real. Esse negócio vai ficando bom. Então, deixa eu ver se você entende. Eu não posso sair por mim mesmo. Exatamente, você entendeu. Então quem me tira de lá? Aí que está a questão. Você precisa de um libertador. Você precisa de um salvador. De alguém que te arranque dessa condição. Alguém que um dia vai bater na porta da sua casa, vai fazer assim, ó. Como Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Alguém que vai bater na porta do seu coração, como em Apocalipse 3:20, e dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Pastor, então tem como sair de Lodebar? Sim, mas não é pela capacidade humana. Não é pela força de vontade. Não basta ler um livro de autoajuda. Não basta fazer sessões terapêuticas para o resto da vida. Você vai enriquecer seus psicólogos, psiquiatras. Se você não reentender o convite da graça, você não sai desse lugar. Esse lugar não tem a ver com os homens. Tem a ver com alguém que pode tocá-lo e reverter o seu quadro. Tem a ver com o extraordinário. Tem a ver com o milagre. Tem a ver com aquilo que a terra não pode dar, mas só que os céus podem gerar. Isso não tem a ver com uma lógica que muda na sua mente. Não é simplesmente uma programação neurolinguística. Não é um programa que muda a sua mentalidade. Não. É alguém que tem que mudar a sua identidade. Não é simplesmente uma nova roupagem. Deixa eu botar uma roupa de rei, agora eu vou ser rei. Não. O poder de Lodebar é mais forte do que as tentativas humanas de sair de lá. Você precisa de alguém. Você precisa de alguém que é rei, que quando se senta no trono pensa: existe alguém para que eu possa usar de bondade para com ele. E o Espírito Santo fala com o rei e diz assim: tem um.
E aí se apresenta o seu nome nessa história. Aí se apresenta você nessa história. E alguém avisa o rei assim: olha, mas ele é aleijado de ambos os pés. Mas ele está em Lodebar, na terra do esquecimento, na terra do silêncio, na terra da dor, na terra da depressão, na terra dos antidepressivos, na terra dos ansiolíticos, na terra das tentativas de se viver mais ou menos, de sobreviver à vida humana. Ele está lá. E ele fez história lá. Ele fez família lá. A família dele vive em Lodebar. Todos que estão próximos dele pensam no Lodebar. A mentalidade dominante daquele lugar é essa. Não se sonha. Por quê? Porque aqui é Lodebar. Sabe aquela história? Que você está na sua família e você eu queria ser isso. E alguém fala: ei, para com isso. Seu avô era pobre. Seu pai era pobre. Você é pobre. Já viu essa expressão assim? Aí você fica: meu Deus, que pobre que eu sou. Que dó de mim mesmo que dá. Isso é triste, né? Acho que é ainda mais triste para aqueles que um dia desfrutaram de algo bom e por alguma eventualidade saíram dessa condição de algo bom e foram para uma condição horrível na vida. E agora, cada vez que eles lembram de algo, alguém fala: ei, para com isso. Olha onde você mora. Olha onde você está. Para com isso, você é pobre, você é daqui, para com isso. Para com essa besteira de querer pensar algo além. Olha aqui, olha para o lado, olha a miséria. Para com esse negócio. E sabe o que é triste disso tudo? Porque como isso é um lugar que não é físico, mas é uma realidade na nossa alma. Às vezes você ouve uma mensagem da graça, do poder, da misericórdia, da unção, da glória, do milagre, do extraordinário. E essas mensagens elas passam muito acima da cabeça. Chegam nas pessoas que estão atrás de você, chegam na frente, chegam do lado, mas parece que não chega em você. Por quê? Porque Lodebar está ali dominando. Parece que quando você quer pensar em algo além, uma voz interior diz: não adianta. Não adianta. Vai ser um grande líder. Que grande líder. Havia uma profecia sobre você. Bobagem esse negócio de acreditar nesses profetas que vêm e falam que a gente vai ser grande coisa em Deus. Isso é uma besteira, porque olha o que aconteceu comigo. Olha o que aconteceu comigo. Ninguém me entende. Ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém entende a minha história. Eu me abri para alguém, profundidade, intimidade profunda com alguém, poder rasgar o coração e falar das mazelas, falar dessas realidades atrofiadas na minha vida. Que é isso? Eu não. Mas um dia, tem um dia, e esse dia pode ser hoje, em que a graça bate na porta do seu coração. E essa é a graça extraordinária. Lembra da música? Graça, favor de Deus que eu não mereço. É um favor de Deus que eu não mereço. A Bíblia fala que o rei Davi assume o trono. O rei Saul peca contra o Senhor, se torna um endemoniado, morre no campo de batalha, orgulhoso, não se rende, não se dobra, não se humilha diante do Senhor. A Bíblia fala então que Deus levanta um novo rei, um rei que seria como o seu próprio coração, um rei que manifestaria graça. E o mais impressionante é que essa passagem bíblica, ela não está no Novo Testamento. Porque seria tão fácil nós vermos a graça no Novo Testamento. Seria tão fácil a gente pegar e ler uma história como essa, como um retrato claro de Jesus, o Novo Testamento, dos discípulos, dos apóstolos, mas não, essa história está lá em 2º livro de Samuel, capítulo 9, ou seja, naquilo que é compreendido como o Antigo Testamento, lei e não graça. E por que está lá? Para que a gente possa conhecer o coração do Pai, para que a gente possa conhecer como que Deus é. Quem Davi é? Davi é um homem segundo o coração de Deus. E quando a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, está querendo dizer que ele vai manifestar como Deus pensa, como Deus decide, como Deus age.
Ele vai mostrar como que Deus é. E quando ele se assenta no trono, ele pensa: por acaso existe alguém da casa de Jonatas? Por que Jonatas? Porque um dia, lá atrás, a Bíblia fala que ele firmou uma aliança com Jonatas. Quem era Jonatas? Era o filho do Saul. Quem foi Saul? Alguém que o perseguiu, tentou matar Davi inúmeras vezes. Davi teve possibilidade de matar a Saul e não matou porque entendia que ele era ungido de Deus. E por ser ungido de Deus, só quem podia tocar nele era o próprio Deus. Então ele aguarda pacientemente no Senhor, até que Deus então o posiciona no trono. Agora ele se torna um novo rei. E ele pensa: será que tem alguém ainda da casa de Jonatas, da casa de Saul, para que eu possa usar de bondade? O que ele está propondo? Eu quero expressar graça. Eu quero reparar uma história. Eu quero corrigir uma realidade. Eu quero trazer saúde para alguém doente. Eu quero trazer liberdade para alguém escravo. Eu quero mudar alguém, transportar alguém de uma terra do nada para uma terra onde é possível viver o extraordinário. Eu quero tirar alguém da terra do silêncio e colocar alguém na terra da paz, porque de Jerusalém, e Jerusalém significa justamente terra da paz. Eu quero trazer paz para alguém que está confuso. Eu quero trazer saúde mental, emocional, física, para alguém que está enfermo. E ele pergunta: por acaso existe alguém da casa de Saul? E então alguém se aproxima dele e fala: tem. Ah, que maravilhoso dia. É o dia que alguém diz tem e lembra de você. Alguém diz tem e fala: eu tenho alguém lá que eu estou orando. Eu tenho alguém lá que eu quero evangelizar. Eu tenho alguém lá que eu quero trazer para esse momento de ser curado. Eu tenho alguém sim, é próximo a mim. Eu conhecido, eu conheço história, é uma história triste. Mas eu sei que na presença do rei há cura. Eu sei que na presença do rei há uma restauração. Eu quero atrair essa pessoa ao rei. E a Bíblia fala então que lá vai Ziba, até a terra de Lodebar. Eu acho tão linda essa história, porque a comitiva do rei, ela é capaz de chegar no lugar mais escuro da terra. A comitiva do rei, composta dos mensageiros do rei, dos ministros de Deus, é capaz de ir nos lugares mais terríveis da terra. Os lugares mais horrorosos, marcados pelo medo, pelo pânico, pelo terrorismo, pela escuridão, pela depressão, pelo pecado não tratado, pela condenação mental. Nesse lugar, Deus quer expressar graça. Deus quer expressar o poder restaurador da cruz. Deus quer tocar e mudar a realidade. Então a comitiva real vai lá nesse lugar. Não é apenas um convite: venha à igreja, venha a um culto público, congregue na minha célula. Não, a comitiva real vai lá em Lodebar e fala: onde está Mefibosete? É tão poderoso isso, porque conhece o nome, sabe quem é, e apesar disso não desiste. A comitiva real sabe que Mefibosete, ele é alguém aleijado, é alguém que está atrofiado, é alguém que está largado, abandonado, alguém que nasceu para ser, mas não é, alguém que está vivendo seus piores dias. E a comitiva real sabe disso. Pastor, o que significa isso? Significa que nessa noite Deus conhece você. Deus sabe da sua história. Deus sabe como está o seu coração. Deus sabe o que você sente, o que você pensa. Deus sabe os seus erros, suas falhas. Bem sabe dos erros e as falhas que as pessoas tiveram com você. Deus sabe tudo isso. E sabe de uma coisa? Ele te ama. Ele te ama. Que amor é esse? Capaz de ir aonde ninguém mais pode ir, aonde nem a gente quer ir. Capaz de tocar nas nossas feridas mais profundas e dizer: eu vou te curar. E então, um dia, a gente sai de Lodebar e vai com o pé atrás, assim, literalmente, como alguém manco, um pé mais para correr para Lodebar de volta. Alguém desconfiado, alguém melindroso, alguém sensível ao extremo, alguém talvez num mimimi, cheio de
cheio de debilidade, cheio de hipersensibilidade, preocupado consigo mesmo, olhando atentamente para os olhares alheios, para as reações, para os movimentos de todos, para a roupa, para todo o sistema, e pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Esse não é meu lugar. Eu não passo de um cão morto, miserável, fedido. Eu não passo disso, o que eu estou fazendo aqui? Eu deveria estar num lugar onde eu estou acostumado, lá com o meu próprio fedor, com o meu próprio odor, com a minha própria realidade terrível, mas já estou tão acostumado dela, eu não sei nem como reagir a isso tudo. Essa era a sensação de Mefibosete quando chega em Jerusalém, quando ele chega no Palácio Real. E é interessantíssima a história, porque diz a Bíblia que o rei, ao perceber a presença de Mefibosete, ele fala, Mefibosete! Isso é demais. Há um grito do rei, declarando o seu nome. Eu acho maravilhoso isso. Eu fico imaginando Jesus falando, Wesley! É mais do que o nome escolhido pelos meus pais. É um nome que ele quando fala sabe tudo de mim. É um nome que quando ele diz, ele sabe cada detalhe da minha história. Ele sabe cada coisinha da minha vida. Ele não apenas cita meu nome, mas ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ele conhece a minha vida melhor do que eu posso conhecer um dia. Não há como conhecer tanto quanto ele me conhece. E ele fala não com ar de condenação. Ele não fala com ar de juízo. Ele não fala como alguém que quer me abater, me matar, me molestar, me jogar no inferno. Não é alguém que está bravo comigo. Não é alguém que está resignado. Ele está de boa. Ele fala Mefibosete com um sorriso largo. Ele fala o seu nome com um sorriso largo. Talvez você pense, meu Deus, mas eu não mereço esse sorriso do rei, porque eu sou ruim demais, pastor. Não me toca assim com esse amor. E ele grita, Mefibosete, ele abre os braços, na expectativa de abraçar. Nessa hora, o máximo que Mefibosete consegue é baixar a cabeça, com medo de tudo que pode acontecer. Quantos anos alguém não ama ele? Faz quanto tempo que ele não ouve o nome dele? Lá na terra de Lodebar, ele é o manco das duas pernas. Ele não é o rei, não é o príncipe, não é a família real, não é Mefibosete. Ele é mais um dentre muitos. Ele não passa de um número no Lodebar. Mas na presença do rei, ele tem um nome, tem uma identidade, ele tem uma história. E o rei está ali para restituir essa história. Ele está ali e ele só consegue baixar a cabeça e falar assim, eis aqui o teu servo. Porque a religião ensina isso pra gente. A religião nos torna educados. A religião nos torna politicamente corretos. A religião fala a gente poder, nos faz falar aquilo que a gente não crê. A religião nos estimula a falar aquilo que a gente não consegue entender. Alguém diz, chama ele de Senhor. A gente fala, Senhor. Fala que você é servo. Sou servo. Mas não entende o que significa isso. Porque até então o rei não é o Senhor da vida dele. E ele não é o servo do rei. Ele está ali obrigado. Ele está ali coagido pela comitiva real. Ele não sabe o que vai acontecer. Ele tem medo, porque a informação que ele recebeu do rei é que o rei é mau. Cada vez que Saul passava na frente daquele berço de ouro, falava, você vai ser a minha esperança, porque se eu não matar o Davi, o teu pai vai matar. E se o teu pai não matar, você vai matar o Davi. Mas um dia a gente vai acabar com a raça desse Davi. Davi é mau, ele usurpará o trono. Ele é mau, ele é um usurpador, ele é um traidor. Nós somos bons. Tenta imaginar alguém que foi dia após dia educado a considerar que o rei é mau. Talvez pessoas te educaram dizendo que isso tudo não passa de uma balela, de que isso tudo na verdade é uma historinha que os crentes gostam de criar, falar, entreter as multidões. Talvez essas vozes se aproximam de você para poder dizer, não vale a pena acreditar. Isso é para deixar esse cara que está falando rico. Isso é para ele poder trocar de carro, para ele poder trocar de casa. Isso é para poder a igreja e os templos aumentarem. Isso porque ele quer programa de televisão. Isso é porque ele quer livros. Isso é porque ele quer um monte de coisa. Não cria expectativa nisso. Isso é malandragem. Para com isso, não existe amor verdadeiro. Não existe essa graça. Não existe. Tudo tem um preço. Ele vai querer o teu sangue, ele vai querer tirar o teu couro, ele está te iludindo. Tenta imaginar você conviver com essa ideia, anos após anos, um dia alguém grita seu nome, sorrindo para você com os braços abertos,
tentando expressar bondade, você está lá resignado, pensando, eu sei quem você é, eu conheço essa história, já me disseram que é assim, eles são queridos no começo, mas depois, é sempre a mesma historinha, eu conheço essa turma, eu conheço essa raça, eu conheço esse povo, eu não posso confiar. E aí, quando o rei fala assim, eu quero te abençoar, Mefibosete, a reação dele qual foi? Ele olha para si mesmo e fala, não, rei, eu não passo de um cão morto. Você sabe que cão pode ficar fedido, se você não tosa, se você não dá banho nele, fica fedido. Mas tem uma coisa que você não pode fazer, você pode tosar, você pode dar perfumaria num cão, mas se ele estiver morto, ele fede. Porque um cão morto, ele se abre. E quando ele se abre, você já imagina o que sai de lá. Talvez você não viu um cão morto, mas você está passando com o seu carro, você percebe, opa, tem um cão morto por aí. Porque cão morto fede, estufa, abre, verme sai de dentro. Porque está morto, entra em putrefação, apodrecido. Essa era a visão que ele tinha de si mesmo. É assim que ele se via. E sabe qual é o mais impressionante disso tudo? Que o rei não fala assim, onde estão os conselheiros, os sábios dessa geração? Os escritores, os autoajuda, por favor venham, alguém faz algo para esse menino. Onde estão os terapeutas dessa geração? Sentem, um divã, de um lado, do outro, deixa o cão morto falar, e o terapeuta vai tentar dizer que o cão morto não é morto. Uma sessão, 2, 3, 4, 5. Não. Pastor, você não gosta de psicólogo, psiquiatra, você despreza isso? Não desprezo. Tem um alto valor. Mas o que está acontecendo aqui é uma operação de Deus. O que está acontecendo aqui é uma obra que o próprio Deus quer tocar. Tem coisa que Deus pode tratar através de psicólogo, tem coisa que Deus pode tratar através de psiquiatra. Mas tem coisa que só o Deus que te criou trata. Você pode percorrer todos os lugares da terra, se você não tiver um encontro com o Deus que te criou, você vai viver em função dessa dor para o resto da sua vida. Pastor, por que tem que ser assim? Porque Ele quer marcar a sua vida com a sua graça extraordinária. Ele quer marcar a sua vida de forma tão poderosa e mais intensa do que aquilo que aconteceu aos 5 anos de idade, quando você foi atrofiado. Ele quer marcar você de modo tão impressionante, que você não vai nem se recordar aonde você viveu antes. Porque vai ser tão intenso essa novidade de vida que você vai ter. Vai ser tão intenso aquilo que Ele vai fazer, que os anos com que você viveu em Lodebar nem se compararão com aquilo que você vai viver em Jerusalém, a terra da paz. Mas para isso, Ele vai tratar você. E o mais maravilhoso disso é que o tratamento de Deus não trata em função do seu pecado. Isso é a coisa mais extraordinária que nós podemos ver nessa história. Ele não fala assim, é verdade, coitado de você mesmo, Mefibosete, eu sei tudo sobre a sua vida, Mefibosete. Você não sabe que dor que eu sinto quando eu penso na sua história, quando aos 5 anos de idade, você foi carregado pela babá e a babá te deixou cair, você teve um impacto forte no chão, você passou a andar de forma tortuosa, e você foi parar lá na terra do nada, na terra da desgraça, na terra da maldição, na terra onde não se sonha, e aí você viveu anos e anos lá, coitado de você. Não, ele não fala nada disso, nada disso. A Bíblia fala que quando a frase de Mefibosete termina, a frase do rei começa, e a frase do rei não toca nada disso. A frase do rei é, ei, Ziba! Ei, vem cá! E há um decreto do rei. E o decreto do rei é, restituirei. Esse é o decreto do rei. Ele não fala assim, olha, vamos conversar a respeito das suas mazelas e dores. Não. Sabe qual é o problema na nossa vida? Às vezes a gente perde muito tempo falando de tanta desgraça, de tanta coisa sem sentido, de quanta coisa sem propósito, sem entendimento que nós temos. E falamos tão pouco da graça. Deus, Ele fala com a gente em função da graça. Deus não fala para a gente quão terrível a nossa história é pecaminosa. Deus, Ele fala conosco a partir de Cristo Jesus.
Deus, Ele fala conosco a partir da cruz. Deus, Ele fala conosco a partir do sacrifício do seu Filho Jesus na cruz. Deus não fala conosco quão ruim nós fomos. Deus fala conosco e nos vê e ministra a nossa vida segundo aquilo que Ele decidiu para nós. Isso é maravilhoso. Se nós aprendêssemos a lidar assim um com o outro. Tanta coisa seria diferente na nossa vida se nós aprendêssemos a lidar assim um com o outro. Isso é a perspectiva da fé. Isso é a novidade que nós temos em Cristo. Essa é a plataforma daquilo que Deus faz. Deus não lida a nossa vida em função dos nossos pecados, consoante os nossos pecados, nossas iniquidades. Não! Eu preciso de uma revelação disso. Você precisa de uma revelação disso. Você precisa de uma revelação da maneira como Deus te vê. Ele não fala e fica remoendo e tocando no ponto. E vamos fazer um tratamento de 7 semanas. E vamos fazer uma campanha do tal. Não. Ele mostra para você aquilo que só Ele pode te dar. E Ele fala, seja restituído tudo na vida desse rapaz. Ele fala assim, e a partir de hoje. Essa história termina de modo maravilhoso. Ele fala, a partir de hoje. Ele diz assim, ele dá ordem à comitiva dele. Ele fala assim, a partir de hoje, Mefibosete vai ser restituído em tudo. Ele e a sua família, em tudo. E ele vai comer na minha mesa. Ele vai comer na mesa do rei. Todos os seus dias, como um filho. Isso é demais. Pastor, mas eu não. Como um filho do rei. Pastor, mas ele não é filho do rei. Como um filho do rei. Mas a história, como um filho do rei, não importa mais. Mas é como um filho do rei. Se convença disso. Entenda isso. Receba isso. Tome como verdade absoluta na sua vida. Que não tenha demônio que possa tentar arrancar essa verdade de você. Se convença, crave os seus pés nisso. Entenda que você não é filho do diabo, do mundo. Não é filho da desgraça, não é filho de Lodebar, não. Você é em Cristo Jesus. É um filho. João 1:11-12 fala, ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mas é aleijado, pastor, mas é filho. Mas está torto, mas é filho. Mas ele caiu, mas é filho. Mas ele se desviou, mas é filho. Mas ele morou muito tempo no mundo, é filho. Ele desgraçou sua vida lá, é filho. Quem falou, pastor? O rei. O rei deu uma ordem. Todos os dias, vai comer na minha mesa, como um filho do rei. Por que você está ouvindo essa mensagem? Não é porque você quer, é porque você é filho. Essa mensagem não tem a ver com quão bom você é, ou quão bom eu sou. Tem a ver com aquele que é bom. E só um é bom. Ele é bom. Ele é bom. Pastor, mas eu caí, pastor, eu me machuquei, eu fiz coisas que eu nunca imaginei que pudesse fazer. Eu cometi atrocidades. Eu teve um sábado, pastor, que eu desgracei a minha vida. Pastor, se eu pudesse arrancar aquele sábado à noite da minha vida, aquilo me destruiu, pastor. Eu tenho vergonha daquilo que eu fiz. Será que essa história ainda assim é para mim? Deixa eu falar novamente. Como um filho. Como um filho. Pastor, é demais para mim, eu não passo de um cão morto. Pare de falar que você é um cão morto. Pare de falar que você é um idiota. Para de falar que você é uma besta. Para de falar que você não vale nada. Para de falar que você é um burro. Para de falar que você é ignorante, porque o que o rei fala de você é o que importa. Para de falar de si mesmo de um modo que o rei que te conhece e te ama não fala de você. O rei te chama de filho.
como um filho do rei. Você consegue visualizar? Você consegue ir comigo nessa mensagem? E visualizar os seus pés que um dia andaram na escuridão do pecado, no lamaçal do pecado. Você consegue visualizar os seus pés? Quando o rei pede para um dos seus ministros colocar você, ele puxa aquela cadeira, e você talvez com dificuldade, porque você é manco, você foi atrofiado, e aí você está ali, e alguém fala, senta, e você senta, e alguém te empurra, e de repente, agora suas pernas estão debaixo de uma toalha de mesa real. Uma vida inteira as pessoas olhavam nas fotos e viam, olha, esse menino é manco, olha a perna dele, coitado. Aí alguém fala, você não sabe o que aconteceu, deixa eu te contar. Triste essa história, hein? Que coisa terrível. E se eu te contasse que esse menino nasceu para vencer? Quantas pessoas falam das outras assim, e narram com detalhes a sórdida experiência de uma queda, a terrível desgraça de uma queda, e fala assim, olha isso aqui, deixa eu te contar, estava na igreja, mas aí adulterou, aí voltou para o crack, esse aqui voltou para a maconha, esse aqui voltou, agora é só nos jogos de azar, esse aqui agora é escravo, meu Deus, se eu contar para você, esse aqui virou homossexual, essa aqui trocou uma família constituída, virou lésbica, está com outra mulher, deixa eu te contar essa desgraça. Sabe qual coisa mais linda e maravilhosa? Agora você está com seus pés cobertos pelo amor do rei. Isso é a graça de Deus. O amor de Deus é capaz de cobrir multidão de pecados. O amor do Senhor é capaz de trazer uma nova realidade para você. E todos que passam e vê você lá na mesa do rei, eles não conseguem ver agora mais os seus pés tortos, eles não conseguem agora ver mais os seus pés mancos, mas eles veem uma coisa, ele está sentado na mesa do rei. Pastor, está querendo dizer que as pessoas podem me conhecer a partir de uma nova realidade? Sim, porque quando você foi coberto pelo sangue de Cristo Jesus, quando você foi coberto pela realidade daquilo que Deus fez para você na cruz, as pessoas não vão te conhecer mais como um ladrão, como um traficante, como um adúltero, como um mentiroso, como um endividado, como um ser azado, ser procado, como um falido, como um arruinado, como um empresário falido. Não. As pessoas não vão te conhecer mais a partir dessas realidades de Lodebar. Elas vão ver você sentado na mesa do rei todos os dias. Elas vão ver você sendo servido pelos anjos que Deus dará ordem a seu respeito para que sirvam você e te tragam toda a sorte de bênção espiritual que Ele, pela sua graça, te dá. Elas vão ver você com a sua família na presença do rei. Elas vão ver você sendo servido pelos servos do rei. Elas vão ver você vivendo uma nova realidade na terra da paz, não na terra da confusão, mas na terra da paz, que excede toda a compreensão e todo entendimento humano. Isso é graça extraordinária. Fique de pé. Essa é uma noite que você pode ser tocado pelo toque do rei. Não um rei humano, não um rei de um reinado de alguns anos, mas alguém que tem um reinado eterno. Que ainda que céus e terras passem, Ele jamais passará. E o seu reino é eterno. Seu reinado é eterno. Porque Ele não é um rei comum, Ele é o Rei dos reis. O Senhor dos senhores. E esse rei está aqui nessa noite.
E nessa noite Ele quer transportar pessoas das trevas de Lodebar para o reino do seu amor. É uma noite de reconciliação, uma noite de salvação, uma noite de receber o toque divino, não um toque humano. Receber uma mera palavra de afirmação, mas uma declaração da nossa identidade, de quem somos. Um reino de sacerdotes, sacerdócio real. O seu amor é um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Quero convidar você que entende que você precisa vir até a presença do Rei. Você que entende que você está na presença do Senhor, mas que você precisa dar um passo e se permitir ser tocado pelo Senhor. Eu quero convidar você a vir aqui até a frente. Talvez você está aqui e você nunca foi tocado pelo Senhor. Talvez você desconfie do Senhor, talvez você tenha até medo dele. Mas Ele te chama e fala: não temas, não tenha medo. Eu quero te restituir, eu quero te curar. E se você deseja isso, você pode sair do seu lugar, vir até aqui à frente e ser ministrado pelo próprio Deus. Ele vai dizer para você o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer, o quanto Ele te deseja. Ele não lida com você a partir dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. Ele não te condena, mas Ele te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama.